Deve chegar hoje a Teresina o homem acusado de matar a própria filha de apenas 1 ano de idade depois da briga com a ex-mulher. Brigou com a ex-mulher e, em função da fúria, matou a própria filha. Um caso absurdo que se registrou em Pimenteiras e está sendo trazido para cá. O responsável por este crime, o pai da própria criança, Gorete Santos, ao vivo, tem informações para nós. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. Você a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Trata-se do Leonardo Irving Daniel da Silva, de 23 anos de idade. Esse crime que chocou toda a população do Piauí nessa quarta-feira. Filhinha de apenas 2 anos, Nicole Gabriele, que acabou morrendo após 7 facadas desferidas pelo próprio pai. A gente vai ter mais informações a partir de agora com o gerente de policiamento do interior, o delegado Emir Maia está aqui ao meu lado. O Leonardo já está sendo conduzido para a cidade de Teresina, deve chegar hoje à tarde, delegado, e prestou depoimento lá mesmo. O que ele disse? Boa tarde. Sim, ele está sendo transferido agora, deve chegar por volta das 16 horas. Será encaminhado diretamente ao IML, onde será submetido a exame de corpo de delito e, posteriormente, transferido para a penitenciária Irmão Guido. No tocante ao que ele disse, nós estamos aguardando o envio por e-mail das suas declarações, como também das testemunhas. A mãe da vítima, que também é vítima de feminicídio, ela, devido ao abalo nervoso dela, o abalo emocional, ela ainda não foi ouvida. Ela vai ser ouvida somente sexta-feira. Já se sabe a motivação desse crime? A motivação foi a ruptura, a falência de uma sociedade conjugal. Ainda que não sejam casados, eles viviam como marido e mulher na cidade de Valença e tinham essa filha. Como ele é usuário de drogas, fazia já tratamento pelo CAPS, lá de Valença. Também havia um quadro depressivo agudo. E esse quadro veio a piorar, esse uso de droga também, e a mulher não aguentou mais, pediu a separação. Então a família dele veio buscá-lo em Valença, o levou para Pimenteiras, e juntamente com a filhinha do casal. E na data de ontem ficou acordado que a mãe iria a Pimenteiras buscar a sua filha. E ele, com esse quadro emocional totalmente alterado, um quadro violento, ele já tem história de tentativa de suicídio, ele se armou com uma arma branca, uma faca, e partiu para matar a sua própria ex-esposa. Não conseguindo atingir o seu objetivo, que era matar a esposa, ele se vingou na filha. Desferiu 7 facadas no corpo da própria filha dele. Teria demonstrado arrependimento, delegado? Não, ele, pelo que eu soube, ele é frio, ele é uma pessoa introvertida, e que já tentou o suicídio por 3 vezes. Existe um quadro possivelmente de depressão, de distúrbio mental realmente? Sim, existe um quadro de distúrbio mental, mas esse quadro por si só não justifica que ele seja inimputável. Somente após a instauração de um procedimento para apurar a sua sanidade mental ou não, é que restará para a justiça se realmente ele é uma pessoa que tinha discernimento absoluto, relativo, ou então se ele não tinha. Se ele não tiver, ele vai ser tratado como um inimputável, mas isso não quer dizer que o processo não segue. O processo segue, ele é condenado e o juiz converte a sua condenação, a sua pena criminal em medida de segurança, que é até pior para ele, porque a medida de segurança não tem prazo determinado para encerrar. Pode perdurar por 20, 30 anos. Gelson, tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Gelson. Delegado Emir, uma polêmica se instalou depois desse fato. Além do fato que foi extremamente grave, um policial teria testemunhado ou estava próximo, um policial militar,
próximo do crime e não teria agido para evitar que o fato acontecesse. O seu superior do policial em questão, chegou a dizer que porque ele estava sozinho a procedimentos policiais que não são recomendados em caso de uma confrontação homem contra homem na Polícia Militar, que a orientação é que haja vantagem numérica de policiais em casos de confrontação. Pergunto para o senhor o seguinte, senhor como delegado, existe alguma possibilidade de um policial militar que eventualmente, não estou dizendo que é o caso, mas que tenha se omitido ou que não tenha agido da forma correta, responder como cúmplice desse caso de homicídio? A lei prevê casos assim? Veja bem, essa história da existência desse policial no local dos fatos está sendo divulgado fora autos. É necessário que essas divulgações, esses testemunhos que fora autos venham para os autos, né? Porque se realmente for verdade, esse policial está em maus lençóis, porque ele deveria estar armado com arma de fogo, a outra parte com a faca. Então nada justifica, numa ponderação de armamento, a sua não interferência, a sua não ação. Eu quero acreditar que esse policial não estivesse presente, porque ele pode até responder por omissão, porque ele tem por obrigação de lei evitar a prática de crimes. Então ele pode sim responder por omissão. Ok. No caso do Leonardo, qual que deve ser o indiciamento, delegado? O Leonardo deve ser indiciado por homicídio duplamente qualificado. Tem uma causa de aumento de pena, que é o homicídio praticado contra menor de 14 anos, que é o caso em tela. Tem a questão do feminicídio, né? Ainda que a vítima tenha corrido, tenha fugido, a intenção dele era de matar. Então o dolo, o objetivo, o ânimos que o animou era de ceifar a vida de sua esposa. Na doutrina se diz que essa é chamada tentativa branca, a tentativa não cruenta, que é aquela tentativa que não tem sangue. Agora isso cabe ao titular da ação penal e, por fim, ao Poder Judiciário, ao juiz, ao sentenciar, julgar todos esses fatos, se a condenação vai ser por isso, por aquilo, porque ele vai, o que se apura são os fatos, não é a capitulação que é provisória agora e nem a capitulação que o Ministério Público vai fazer depois. O juiz pode depois impedir que o Ministério Público emende a denúncia, ele pode decidir por outro crime, entendeu? Isso na sentença o juiz vai fazer. Muito obrigada, então, delegado Emir Maia, que é gerente de policiamento do interior, trazendo mais esclarecimentos aqui ao Jornal do Piauí acerca desse crime tão bárbaro. Joelson.